Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar do resultado do Banco Inter. Então, quem diria, eu falei isso no vídeo da Kepler e tal, mas quem diria que estaríamos fazendo o vídeo de domingo de uma semana, isso é um monte de resultado falando do Banco Inter. Pois é, esse eu acho que é o tema do vídeo de hoje, né? Como as coisas mudam no mercado, às vezes para pior, às vezes para melhor. Tá? E a gente não pode ficar lá sentado, deitado em berço esplêndido, esperando as coisas caírem no nosso colo. O mercado é dinâmico e está cada vez mais dinâmico. Então foi um insight que eu tive essa semana. Eu fiquei off há uns 2 dias essa semana. E eu tava pensando nisso, cara. Quando eu comecei a investir lá, 2007, 2008, acho que o mercado ele era muito mais tradicional que agora, no sentido que as mudanças eram muito mais lentas e eram né, as mesmas empresas e aquele negócio assim era menos dinâmico. Hoje em dia surge muito mais empresa nova, some empresa também, empresa que era boa dá uma piorada, empresa que era ruim dá uma melhorada, com muito mais agilidade acontece demais. Então, se você ainda tem aquela mentalidade antiga, né? Se você aprendeu errado, o que buy and hold é só comprar e esperar as coisas darem certo, não é uma época muito boa para você, tá? É uma época para você rever os conceitos, porque as coisas estão cada vez mais dinâmicas e a gente tem que se adaptar à evolução dos tempos, tá? Então, bom, com o Inter, um banco digital que fez IPO faz uns bons anos, tá? Aqui a gente tem um histórico desde 2019, mas ele é bem anterior, tá? Enfim, esse alta e baixa aqui não é nem perto do que ele chegou a valer, porque o Banco Inter ele se reorganizou. Ele primeiro lançou ações só preferenciais no Brasil, e depois tiveram as Unities. Isso aqui acho que talvez seja das Unities, esse histórico aqui. Depois lançou a BDR fora, ou seja, já tem uma história já um pouquinho antiga, tá? E esse histórico, infelizmente, a gente se perde, né? A gente não tem o histórico lá de trás, tá? Mas ele fez um IPO e veio com a história de que bancos digitais era no último bolacha no pacote nesse mundo que eu acabei de descrever, que é mais dinâmico e tal, que iam chegar para valer, iam acabar com os bancos grandes, que eram mais modernos, mais eficientes, tinha uma proposta melhor para os clientes, enfim. Pois bem, demorou anos e anos e anos para a gente estar começando a ver bons resultados, tá? E eu acho que já dá para dizer que o Inter está com bons resultados, só que o lucro acumulado dos últimos 12 meses, né? Trailing 12 months, que é o CTTM aqui, mas se a gente pegar o resultado mais recente do Inter, que é esse, tá? O que a gente vai falar hoje? Cara, já é um resultado razoável, já, tá? 200 milhões de reais de lucro num trimestre, mas a gente projetar para um ano, claro, né? Não é garantido que ela vai manter. Na verdade, o que está acontecendo é como está crescendo o lucro, é bem possível que aumente isso aqui, né? Tudo bem, a gente talvez não continue aumentando no mesmo ritmo esse lucro líquido, mas, né, enfim, projetar talvez 1 milhão ou 1 bi de lucro no ano, não é nenhuma loucura, né? E é mais ou menos, eu tava lembrando antes de gravar o vídeo, né, lá atrás, quando eu fazia os vídeos, falava, pessoal, o Banco Inter não tem resultado, porque antigamente não tinha mesmo, né? Não dava nada de resultado, dava 10, 20 milhões de lucro, esquece isso aí, começar a olhar quando ele estiver dando ali 1 milhão de resultado por ano, 1 bilhão, desculpa. Tá? E chegou esse dia, tá? É agora. Né? Tudo bem, ainda não fechou um ano com um lucro nessa magnitude, mas olhando a evolução dos resultados trimestrais, principalmente depois dessa virada de chave, né? A virada de chave foi mais ou menos aqui, ó. Né? Mais ou menos nesse período aqui, ó. Começo do ano passado, fez um ano, que começou a clicar em um crescimento acima do que já tinha, porque se a gente tivesse o histórico, deixa eu ver até quando a gente consegue puxar aqui. Infelizmente, tá? Essas empresas ficam trocando de ação, de ticker, de coisa, e a gente perde tudo, velho. Fica sem. Tem no Morningstar, né? Tema também? Não, não temos, né? Não é limitação nossa isso aqui, tá? Enfim, como é? A gente perde o histórico mesmo. Mas se a gente pegasse e olhasse aqui para trás, 2021, 19, eu acho que eu nem lembro quando foi o IPO dele, mas foi uns bons anos já. Ele nunca tinha saído muito disso aqui, né? Um lucrinho negativo, um pouquinho mais positivo, mas tudo 10, 20 milhões, 30 milhões. Isso aí, pessoal, não ia a lugar nenhum.
Mas a virada de chave mesmo ocorreu mais ou menos aqui, na metade do ano passado. A gente talvez não tenha completado nenhum ano ainda, que simplesmente agora sim, 60 milhões, 100. Aí os 100 milhões eu lembro já foi um marco. Não lembro se eu fiz vídeo desse terceiro tri de 23, mas eu fiz um vídeo aqui, ó. Quando fechou o ano, falou, opa, agora a coisa parece que mudou, né? 160. Que é o vídeo, o Banco Inter tem um ano histórico, de fato. Onde é que é? Aqui para eu ler aqui. Para eu ler o título da live. Do vídeo, né? Então, o Banco Inter finalmente começou a ter números bons, tá? Não é nem razoável, pulou muito rápido, né? Porque 200 milhões de lucro, né? Analisando aí para uns 800, um bi, se continuar crescendo. Uma empresa está valendo hoje 13 de market cap, é perfeitamente aceitável, tá? É perfeitamente razoável. Por que que antes era insano, né, a tese de investimento do Banco Inter? O Banco Inter chegou a valer 100 bilhões de reais, tá? Infelizmente, a gente não tem esse histórico aqui, né, daquela época lá, pregressa, do hype, e demorou anos, né, com o banco subindo, e o pessoal achando que o banco estava indo bem porque estava subindo e tudo mais. Um dos erros mais comuns que a gente vê por aqui, chegando a valer 100 bi de reais e sem ter resultado. Isso é insano, isso não existe. Tanto é que, choque de realidade, o Banco Inter despencou uns 90%, alguma coisa por aí, 80%, 90%. Tá? Agora, valendo 13 bi e lucrando 1, tá no jogo. Aí você pode argumentar que o Banco do Brasil tem múltiplos melhores. Tudo bem, mas você tá falando uma mesma ordem de grandeza, assim. Né? É mais ou menos razoável, comparável. Não é aquela insanidade do passado. Então hoje o Banco Inter dá pra você botar na tua listinha, estudar e até comprar, eu diria, tá? Não acho nenhum absurdo o cara hoje ir lá colocar um Banco Inter. Hoje é uma tese de investimento em crescimento, né? Um ativo que está crescendo bastante. Se dobrar isso aqui e começar a lucrar 400, 500 milhões no trimestre, já fica um investimento bem interessante, tá? E do jeito que eles estão crescendo, não parece nenhum absurdo achar isso. Então, olha como é que as coisas mudam rápido no mercado. Né? Isso que eu falei que era o tema do vídeo de hoje. Cara, no meio do ano passado, né, que saiu o resultado no terceiro tri. Né? Então, sei lá, forçando um pouquinho a barra aqui, dá pra gente discutir que em 6 meses o Banco Inter passou de para, olha, dá para investir. Então, esse é o mercado de hoje, pessoal, o mercado de hoje em dia. Ele é muito mais dinâmico do que era no passado e a gente tem que se adaptar a isso. Não adianta ficar lendo livro de 80 anos atrás, tá? Que as empresas eram as mesmas, tinham o mesmo produto, vendiam o mesmo produto 30 anos. E uau, nossa, eu comprei umas ações que esqueci na gaveta e hoje vale bilhões. Cara, esse mundo não existe mais. Pode acontecer coisas assim? Hoje pode, mas eu ousaria dizer que não é regra. Enfim, bora olhar o resultado propriamente dito do Inter, tá? Então tá aqui a cartinha do CEO, tem alguns destaques, todos recordes. Eles têm esse negócio de plano 60, 30, 30. Vamos devagar, né, Banco Inter? Calma, tô defendendo vocês aqui e tal. Mas essa noia vai mais devagar. Não lembro exatamente o que era, mas era tipo ROI de 30% e tal. Não, calma, vamos passo a passo, né, conquistando as pequenas conquistas. Depois pensa em ter. Se o Banco Inter chegar nisso aqui, que eu não lembro quais eram as metas aqui, velho, putz, vai ser o melhor banco do Brasil. Tá? Calma, uma coisa é prometer, outra é entregar. O Banco Inter faz anos que fez IPO ali, sei lá, 8 anos. Agora, nos últimos 6 meses, que está começando a ter resultado melhor. Né? Então, vamos devagar, tá? Mas, enfim, isso aqui é tudo verdade. Recorde de lucro, quase uns 200 milhões, tá muito bom. Índice de eficiência melhorando, você vê, ó, 47, se for comparar com os grandes bancos, não é grande coisa ainda, né? Os melhores bancos estão na casa de 30. Mas tá razoável também, não é 60. Né? Então, de fato, hoje tá. Você dá até para você comparar numa tabela os números do Banco Inter, do Banco do Brasil, do Itaú. Em geral, ainda está abaixo do Inter. Mas como ele vem nessa trajetória ascendente, meio uma coisa compensa a outra. Dá ali uma. Né, dá para botar na mesma frase Banco Inter, Banco do Brasil, Itaú, que até, né, esses 6 meses atrás era impensável, tá?
Tá adicionando novos clientes. Lembrando que clientes eles têm pra caramba, né? O grande desafio é rentabilizar essa base. Tudo bem, o Nubank tem muito mais, né? O Nubank, quando veio o IPO dele, nossa, jogou o Inter na lona, né? Em termos de clientes, podia muito mais e tudo. Enfim, o Banco Inter agora mostrando, né, como é possível rentabilizar esses clientes. Que mais? Desempenho, conta global, engajamento dos clientes, escalabilidade da plataforma, forte início de ano. Beleza. Nada demais aqui. Os clientes ativos você vê, né? É metade, isso é baixo, mas enfim, você tem 30 milhões de clientes. Né? Tá, ok. Então, os destaques aqui, você vê que, por exemplo, né, essas métricas, números de clientes, antes elas cresciam de uma maneira mais acelerada. Né? Óbvio, vai crescer para sempre nesse mesmo ritmo. Né? Mas, enfim, ainda é um crescimento interessante. Tá? Ainda né, é um case de crescimento, mesmo que isso aqui tenha desacelerado. Mesma coisa vai acontecer com esse lucro líquido no futuro. Não vai crescer no ritmo que está crescendo agora, sei lá, muitos por cento, né? Não tem nem como dimensionar aqui, ó, 20% ao trimestre, não tem como manter isso aí por muito tempo. Uma hora vai dar uma estabilizada, tá? Mas, até que chegue essa hora, por enquanto, crescimento. Um dia vai chegar um resultado do Inter que vai ser, tipo, pior do que o anterior. Também, né? Faz parte do negócio. Tá lá as outras métricas, custo de captação dos clientes, o número dos clientes ativos crescendo mais que o número de clientes é interessante. Né? O pessoal, de fato, usando, o pessoal precisa usar, né? Clientes, né? Custo de adquirir e tal, receita média por usuário. Mas isso aqui é muito métrica de, entre aspas, né? Startup, de uma empresa que ainda está muito crua, que está tentando chegar numa maturidade. Você tem que, né, acompanhar esse tipo de métrica, porque é o que está fazendo diferença naquele momento ali. Né? Então, talvez eles estejam mudando a chave agora para um banco que vai acompanhar métricas mais maduras, né? Interessante isso. Tem tudo a ver com aquela figurinha que eu sempre mostro do ciclo de maturidade das empresas, né? Enfim, receita crescendo, tal, lucro crescendo também. Carteira de crédito, a diferença da carteira de crédito, né? 30 bi. Né? Os grandes bancos são centenas de bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais. Então, assim, tá bem longe ainda em termos de tamanho. Eu tô querendo, né, falar que dá para comparar, que dá para pôr na mesma frase, em termos de desempenho, né? Proporcionalmente ao valor de mercado, isso aí. Mas, óbvio, tô querendo dizer que o Banco Inter é um banco grande agora no Brasil, tá? Muito longe disso. Ok, patrimônio líquido, Basileia de boa, né, transação aí de pagamentos e Pix e cartões e tal, e outros serviços. Indicador de crédito deles não é o melhor, isso aqui, tipo assim, é, para um banco menor e tal, pessoal, é normal que ele tenha, né, um indicador de crédito um pouco mais alto. Eu sempre falo para Banco do Brasil, Itaú, Santander, o ideal é ficar na faixa de uns 3, assim, né, acima de 4, começa a ficar meio altinho. Mas esses bancos menores têm esses indicadores, via de regra, um pouco mais altos. De fato, ele está subindo, tá? Então agora tem que tomar um pouco mais de cuidado. O banco também vai começar a ter problemas de bancos grandes, né? A adimplência vai começar a pesar mais, né? À medida que a carteira de crédito cresce, pode aí, né, acabar prejudicando essa escalada de resultados, tá? Então, olho nisso aqui, é importante, está crescendo, já cresceu para o último, cresceu agora, né? Por mais que 4 e pouco, assim, para um banco menor ainda é bem ok, mas tem que tomar cuidado. Aqui pode ser um dos pontos que pode, né, acabar prejudicando essa trajetória do Banco Inter, tá? E as métricas de margem estão melhorando também. O custo de funding aumentou também, mas está em porcentagem de CDI, então. Índice de eficiência caindo, isso é legal. O ROI está chegando no 10, então. Eu lembro que eu falei isso aqui. O Bradesco, com todos os problemas que ele está vivendo hoje e tudo mais, tá com esse ROI. Então ele chegou no ROI do Bradesco num buraco de crise. Então tá longe ainda de ter números iguais aos dos grandes bancos, mas é pelo menos comparável, né? Então, não sei o que lá, estratégia, Goltec, engajamento.
Aí a gente deixa o banco se preocupar, então, alavancagem operacional melhorando, lucratividade legal. Olha lá, o gráfico de crescimento de clientes, né? Dá para ver que desacelerou. É o que é esperado, né? E também não adianta ter 100 milhões de clientes, mas você precisa ter rentabilidade em cima deles, né? Então, beleza, continua crescendo. A parte dos clientes ativos, eu acho que é mais importante ainda, né? Tá crescendo até um pouquinho mais, legal, né? Enfim, hoje eu acho que a métrica mais importante deixou de ser essa, né? Crescimento da base de clientes, que era o que o pessoal se preocupava muito atrás. Agora a gente quer ver essas rentabilidades melhorando aqui, né? Aquele ROI, né, que vai vir com um lucro maior, para vir um lucro maior, né, ali extrair mais valor, seja de operações, seja de serviço, seja do que for. Esse agora acho que é a luta do Inter, tá? Claro, tem que continuar crescendo isso aqui, quanto mais melhor, né? Mas agora tem outros pontos para acompanhar. Aí o custo de aquisição de clientes, aquilo que eu falei, é uma métrica muito comum nessas empresas novas, digitais e tal, né? Beleza. ARPAC, Average Revenue per Active Client, acho que é isso, tá? Enfim, quando você vê uma coisa parecida, pode mudar uma outra letrinha, mas é a receita média por cliente ou por usuário, dependendo da empresa, tá? Então é um termo em inglês que você vê muito lá na TIM, na empresa telecom, né? Average Revenue per User, geralmente, né? A RPU, que é ARPAC, dá no mesmo, né? Então, aqui é legal que eles mostram por safra, né? No cliente maduro, né? Rentabiliza mais, faz todo sentido. E a ideia, né? É um gráfico meio confuso esse, mas qual que é a ideia? Quanto mais forte for a cor aqui da curva, né? Mais recente é, né? Então, o que eles gostariam de estar mostrando, assim, é que, tipo, os mais escuros para cima. Nesse da direita tá ok. Qual que é a diferença? Nossa, tem mais um R aqui, meu Deus, não tinha nem visto. Aqui eu já me perdi nesse R extra, que é mais ou menos esse gráfico da direita, é o que você quer ver, né? As safras mais novas estão sempre uma linha acima das mais antigas, né? Enfim, é isso que se espera mesmo, tá? Custo por servir, que é outra métrica muito comum em empresa muito jovem ainda, muito crua. Margem por cliente, carteira de crédito. Aqui é uma das coisas que pode impulsionar o Inter, já que a gente viu, né? A carteira de crédito ainda bem pequena, perto de um banco maior, mas pode ser o lugar que ele comece a ter problemas também com inadimplência, né? As linhas de crédito até que são interessantes, né? Tudo bem, cartão de crédito e tal, mas eu tenho imobiliário, né? Enfim, tem. Nossa, como é que é? Fugiu o nome do pessoal. Consignado, FGTS, são linhas relativamente tranquilas, assim, né? Em termos de inadimplência, tem garantias e tudo mais, né? Mas, enfim, aqui é um ponto importante a se acompanhar sobre o Banco Inter, né? A parte da inadimplência que a gente já vai ver aqui. Então, originação de crédito, né? As taxas, beleza. O NPL, né? Aqui é um ponto importante. Então, a gente está vendo ali na parte, enfim, dos 15 a 90, que é um pouco mais, né, dá uma visão um pouco mais viva do que está acontecendo, tá até abaixo, isso é bom, inverteu a curva. Esse comportamento que é legal, né? O NPL 90 é o crédito de fato com problema, classicamente com problema, né? Tá mais de 90 dias a vencido. E o de 15 a 90, a princípio, não é uma marca tão importante para o banco, mas quer dizer que isso aqui um dia pode se refletir nesse mais de 90. Então, qual que é o ponto? Quando você está com uma curva igual essa do início, o de 15 a 90 acima, é um indicativo que o teu inadimplência vai subir no futuro, e de fato subiu. E agora, a partir aqui, ó, do começo do ano passado, deu uma invertida, o que é positivo, tá? Então, pelo menos tem uma sinalização de que, né, enfim, não tem sinais de piora sobre esse número aqui, que até olhando agora a série um pouquinho mais longa, histórica, né, tá mais ou menos estabilizado, né, porque na tabelinha que a gente viu tava subindo de 4 para 4.6 para 4.8, de 4.4, né, para 4.6 para 4.8.
Aí dava um sustinho, ó, tá crescendo. Mas dá pra ver que meio que estabilizou, tá? Então um pouquinho melhor até do que parecia. Mas é bom ficar esperto. O NPL Creation também reduzindo, tá bom. O NPL por safra. Você vê a inadimplência das safras mais antigas, mas até isso aí, né? Isso aí é normal, tá? Então não é tanta coisa, né? Não é tão, sim, positivo. A gente cobertura custo de risco, cobertura ok. Você vê que tem uma cobertura, né, bem menor que os outros bancos e tal. Né? O custo do risco também não está muito diferente. As renegociações, você vê que onde aparentemente está dando mais problema de crédito para eles é cartão de crédito, né? Então até aparece aqui destacado, aqui eles estão explicando também, né? Que é uma coisa que eles vão ter ali que aprender a lidar no futuro, tá? Carteira renegociada, os depósitos crescendo, isso é importante, né? É mais importante até que o número de clientes, quer dizer, vai, não vou dizer que é mais importante, mas tão importante quanto, né, para dar o funding para a carteira de crédito, custo de funding reduzindo, né, um pouco por causa de taxa. Ah, não, desculpa, isso aqui é só CDI. Esse é o custo de funding, né? Enfim, então tem a ver com CDI, mas também tem a ver de onde o banco origina esses recursos, né, dos depósitos e tudo mais. Elevada taxa de depósitos transacionais. Vamos para os números financeiros, receita crescendo, beleza. Receita de juros, de serviços. Então, pessoal, cachorro, banco digital diferente, outro jeito de fazer negócio. No fundo é a mesma coisa, tá? No fundo você vai ver os mesmos lançamentos aqui. Então, no geral, números positivos, né? Você vê, ó, no trimestre a trimestre, né, receita de juros é de uma segurada e tal. Então, né, é esperado que não vai crescer tanto daqui em diante. Claro, despesa de juros até aumentou um pouquinho. As margens aí elevando. Ok. Ajustado pelo risco também crescendo. Receita de serviços, né? Esse gráfico aqui ele pode levar sem entender errado. Né? Falar, a receita de serviço está caindo. Não, na verdade é a representatividade dela em relação às receitas totais. E é muito mais porque a receita de outras operações de juros, principalmente, está subindo do que o contrário, tá? Então, só cuidado para não interpretar mal esse gráfico, que na verdade está um patamar, né, crescendo de receita de serviços, tá? Faltou o I aqui, mas tudo bem que eu escrevo tudo trocado também, tá de boa. Então, o SG&A, então aí juntando tudo, daqui que sai o índice, né, de eficiência e tal, que é, né, exatamente índice de eficiência, você vê como a receita disparou, né, e as despesas e tal, num ritmo bem menor, por isso que o índice de eficiência vem caindo bastante, né? 40 e pouco já é ok. Claro, né? O ideal é chegar mais perto de uns 30, aí fica um índice de eficiência bom, mas, né, caiu. Agora essas quedas devem ser mais graduais, né? Agora, né? Mas está caindo, ótimo, né? Então já é um número bem legal. Ok, custo de serviços, colaborador, eles divulgam bastante informação, né? As despesas totais, lucro líquido crescendo, ROI crescendo, né? Já está beliscando os 10. Né? Isso aqui deve ser last 12 months ou é o trimestre? Não, acho que tá com cara de ser o trimestre, né? Mas é isso aí, continua crescendo até chegar um número bom. Óbvio, né? Aquela meta de 30 dos caras, né, tá ousada, né? Não precisa tanto, né, para o banco ter sucesso, né? Índice de Basileia ok também, 20% na verdade, como sobra, né? O que é normal, o banco menor também é prudente ter, né, uma folga maior de capital. Eles vão colocar a parte do app, dos serviços que tem, Bank, Loyalty, Shopping, crescendo clientes em geral, seguros. E é isso, né? Demonstração de resultado e acabou. Então, pessoal, muitos pontos positivos, né? Eu diria que a principal atenção no relógio, tinha até dado 4 estrelas, nem lembrava disso. Então, como a gente tem que reagir rápido, né? No último tri, eram 2 tris de melhora, eu já coloquei aqui, ó, Banco Inter tem ano histórico e entra no patamar aí dos grandes bancos. Tá? Enfim, vamos lá.
Vou colocar nossos destaques, resultados do ano de 2000 e, desculpa, do primeiro trimestre de 2024, né? Mais um trimestre que confirma a trajetória de recuperação. Recuperação é a palavra, né? Crescimento. O Inter. É isso, tá vendo? Não posso cobrar que os caras escrevam certo o release se eu escrevo tudo errado. Trimestre com crescimento em todas as linhas, ainda que alguns pontos estejam desacelerando, que é normal, tá? Não vai crescer com foguete para sempre. Que mais que a gente pode destacar aqui, né? De destaque para a evolução contínua do lucro líquido no final, né? Para juntar tudo. E atenção para os índices. Índices de inadimplência. E eu vou colocar o índice de eficiência aqui também. Melhora do índice de eficiência, tá? Indicador de inadimplência, que pode ser o problema a ser enfrentado, que pode virar o grande problema do Inter no futuro, né? Futuro até próximo a depender. Então, o Banco Inter parece estar se consolidando como um banco rentável, finalmente. Deixa eu botar o finalmente lá no começo. Sim, né? Foram bons anos aí de resultados bem ruins. Como um banco rentável, tá? Apesar de os números ainda não serem tão comparáveis aos grandes bancos, né? O potencial de crescimento pode equilibrar essa discussão. É muito importante que você acompanhe a evolução do Inter de perto, pois um percalço no caminho pode comprometer toda essa trajetória de crescimento, né? Isso aí pode valer para qualquer empresa, né? Importante acompanhar a evolução. Ficou meio genérico mesmo o comentário. Mas acho que, né, dá para entender pelo contexto do Inter, né? Tá indo tudo muito bem, mas precisa continuar crescendo, igual eu coloquei aqui, né? Para compensar, porque ele ainda não é um banco sólido, né? Com certeza é um risco maior que investir num grande banco. Então, o crescimento tem que estar nessa equação. Então, se vier alguma coisa que prejudica um pouco isso, provavelmente inadimplência, né, e tal, aí tem que rever de novo, né, a tese. Deixa eu só ver o que eu escrevi aqui. Vários anos sem sair do lugar, o Banco Inter entregou um resultado minimamente considerado positivo. Agora, né, já é positivo, eu já não escreveria o minimamente, né? Ficou 3 meses atrás. A empresa ainda precisa continuar crescendo nesse ritmo por alguns períodos, exatamente o que eu acabei de comentar, né? Então, você vê, as empresas mudam, né? Mas o nosso acompanhamento, ele é parecido de trimestre a trimestre. Isso aí, legal, cara, eu fico feliz. Muita gente acha que eu tenho um problema pessoal com as empresas, né? Porque as pessoas têm problemas pessoais com as empresas, né? Eu fiquei anos falando que o Banco Inter não era legal, tal, e anos de gente criticando e tal. Mas, eu não lembro se eu falei especificamente para o Inter ou para outros ativos. Falei, olha, a hora que começar a melhorar e ver resultado bom, vou ser o primeiro a vir aqui e falar que tá bom. E é o que eu tô fazendo agora. É o que eu já fiz no último tri e tô fazendo agora. Os números do Inter finalmente estão no patamar legal. Isso prova o ponto de quem comprou o Inter lá atrás? De jeito nenhum, né, velho? O Banco Inter caiu 80%, 90%
não sei exatamente agora, precisaria do dado no market cap na época. Mas sim, estava errado na época, é que as coisas mudam, isso que o pessoal não consegue entender. Né? Na época não tinha nenhuma justificativa para o banco ter aqueles números, tá? E assim, tanto é que ele despencou e caiu. Ah, agora ele melhorou, você tá falando bem porque ele caiu? Não, não é só por causa disso. O resultado melhorou. Se tivesse só caído sem melhora do resultado, não ia adiantar nada. Né? Mas com esse resultado que é claramente melhorando, com o novo valor de mercado, né, já começa a ser ali, né, uma alternativa, tá certo? Tá aí, ó, 4 estrelinhas desde o trimestre anterior. Então é isso, pessoal. O vídeo da semana aí, uma recuperação. Recuperação, não sei se é bem a palavra, mas bem relevante, tá? Por isso que foi escolhido aí para hoje. Beleza? Então, grande abraço aí para todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu!